Boa tarde, seja bem-vindo ao TVU Jornal Primeira Edição. Hoje é dia 3 de junho e a partir de agora você acompanha as principais notícias de Votuporanga e região. Em destaque hoje, Votuporanga registra a sexta morte por Covid-19. A vítima é uma mulher de 84 anos que, segundo a Prefeitura, estava internada. Além do óbito, a Secretaria de Saúde registra mais 7 casos positivos na cidade e total vai a 72. Vamos conferir quais são os bairros com maior número de casos. Santa Casa segue com 90% dos leitos de UTI ocupados. O hospital possui 10 leitos para atender pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19. Missas na Diocese de Votuporanga voltarão a ser realizadas sem a presença de público. O bispo diocesano Dom Moacir explica. Apesar de já estarem nas prateleiras, vendas de produtos típicos desta época de festa junina sofrerão queda, segundo a Associação Paulista de Supermercados. A partir de agora, você acompanha esses e outros assuntos no TVU Jornal, que está só começando. A Secretaria de Saúde registrou ontem 7 novos casos positivos para coronavírus em Votuporanga e mais um óbito. No total, a cidade registra 72 casos positivos para a Covid-19. Destes, 47 seguem em monitoramento e tratamento e outros 25, segundo a Prefeitura, estão curados. Dos casos suspeitos em investigação que aguardam resultado de exame, são 41. O óbito registrado ontem é uma mulher de 84 anos que estava internada, então com ela, com essa vítima, com mais uma vítima, já são 6 óbitos aqui em Votuporanga. Pessoas que apresentam sintomas não graves, mas que são monitoradas pela Secretaria de Saúde, que não realizam exames, de acordo aí com o novo protocolo do Ministério da Saúde, são 368 pessoas. Nós vamos conferir agora os bairros que esses pacientes confirmados moram. O bairro Pozo Bom continua com o maior número de casos e da última vez que atualizamos, subiu. Agora são 10 pacientes confirmados para coronavírus. O bairro San Remo tem 5 casos positivos. Com 3 casos, os bairros são Chácara Aviação, Santa Felícia, Votuporanga 1 e Estação. Vamos aos bairros que possuem 2 casos. São eles: Vila Marim, Chácara das Paineiras, Pacaembu, Vila Ana, Jardim Monte Alto, São Damião, Jardim Bom Clima, Vila Nova, Santa Elisa e Palmeiras 1. Agora, os bairros que possuem 1 caso cada: Jardim Botura, Jardim Marim, Coab Cris 2, Parque Guarani, São João, Jardim Eldorado, Parque Residencial Colinas, Residencial Ester, Parque das Nações, Vila Residencial Morini, Patrimônio Velho, Célio Honório, Vila Paz, Patrimônio Novo, Jardim Filomena, Residencial Portal do Sol, Ramalho Mata, Loteamento Bandeirantes, Santa Amélia, Jardim Santo Antônio, Jardim Residencial Noroeste, Jardim Bela Vista, Jabuticabeiras, Cidade Jardim e Santos Dumont. É importante reforçar que esses dados são divulgados todos os dias pela Secretaria Municipal de Saúde. E a Santa Casa de Votuporanga, que atende pacientes de Covid-19, 17 cidades, também divulga diariamente o boletim informativo. E nós vamos conferir agora, então, sobre a quantidade de pacientes que estão internados no hospital. Na UTI são 9 internados, entre eles 8 confirmados para coronavírus e 1 suspeito. Em ala são 9 pacientes, sendo 5 confirmados e 4 suspeitos. O hospital divulgou ainda ontem, que foi registrado um óbito e teve uma alta hospitalar.
A gente reforça mais uma vez, é importante falar sempre que a Santa Casa atende pacientes daqui da cidade e da nossa região. E nós vamos conferir agora como está a situação na região, nessas cidades que são atendidas pela Santa Casa. Em Álvares Florence, a cidade segue com um caso positivo, Américo de Campos são 4, Cardoso segue com 2 casos confirmados, Cosmorama 3, Floreal 4 casos, Gastão Vidigal continua com 17 casos positivos, sendo 8 internados em estado grave. E de ontem para hoje aumentou o número de óbitos lá também, são 3, segundo o último boletim divulgado pela cidade. General Salgado tem 6 casos confirmados, Macaubal são 5, Magda tem 10 positivos, em Monções são 2 confirmados e 1 óbito registrado. Em Andeara são 4 positivos, Paris, Ponte Gestal, Riolândia e Sebastianópolis do Sul não registraram nenhum caso. Valentim Gentil tem 11 confirmados e, reforçando então de Votuporanga, são 72 confirmados e 6 óbitos. Como a gente vem falando aqui no TVU Jornal, a Santa Casa está com 90% da capacidade da UTI ocupada por pacientes com coronavírus. Ontem de manhã, aqui em Votuporanga, foi realizada uma reunião com os 17 prefeitos que juntos discutiram ações para combater a disseminação da Covid-19. Entre essas ações, os prefeitos assinaram um ofício que será encaminhado ao governo do estado para ampliar os leitos, tanto de UTI quanto de ala, aqui em Votuporanga. O prefeito João Dado deu uma entrevista, uma coletiva de imprensa ontem de manhã, final da manhã, melhor dizendo, e nós vamos conferir agora o que ele disse sobre este ofício. Nós reunimos os prefeitos para alguns objetivos. O primeiro, para assinarem um ofício dirigido ao governador do estado de São Paulo, ao secretário de Saúde e ao secretário de Desenvolvimento Regional. Neste ofício nós pedimos a ampliação do número de leitos UTI de 10 para 15 leitos, ou seja, mais 5 leitos na Santa Casa de Votuporanga. Além disso, pedimos a ampliação de 5 leitos de enfermaria na Santa Casa de Votuporanga, ou seja, passando de 15 leitos para 20 leitos. Resumindo, na Santa Casa de Votuporanga nós pedimos que os leitos de UTI passem de 10 para 15 e que os leitos de enfermaria passem de 15 para 20. Com isso, nós teríamos um aumento da capacidade e um aumento da nossa estrutura disponível para atender na Santa Casa de Votuporanga. Nós ainda pedimos ao governador que aumente, que ofereça, que compre, o governo do estado compre no Hospital Unimed mais 3 leitos de UTI e mais 3 leitos de enfermaria. Com isso, resultado desse pleito ser atendido, nós passaríamos de 10 leitos de UTI para 18 leitos de UTI, com um aumento de 80% na nossa capacidade atual de atendimento. Além disso, nós estamos pedindo o aumento da enfermaria, leitos de enfermaria, de 15 atualmente para 23, um aumento superior a 50% do número de leitos. Isso permitiria que nós vencêssemos esse período mais crítico da pandemia, que é o que está ocorrendo nesse momento. Na reunião também foi discutida ações de combate à disseminação do coronavírus e para que os prefeitos ampliem normas de isolamento social. Vamos acompanhar o que o prefeito de Votuporanga disse. Pedimos aos prefeitos e prefeitas de nossa região que fizessem de forma coordenada, uniforme, em todos os seus municípios, o comando, através de decreto, para recrudescer, para ampliar as normas de isolamento social. E essas normas de isolamento social, a elas se somam o uso obrigatório de máscara, inclusive com multas para aqueles que insistem em não utilizar a máscara, porque estão na prática prejudicando a saúde de todos ao transmitir eventualmente o vírus. Então, o uso de máscara obrigatório, o acompanhamento dos idosos de forma obrigatória por todos os 17 municípios. A importância dessa reunião de hoje, onde restou o consenso. Se o governo do estado, ou além dos recursos do governo do estado para fazer
essa ampliação da estrutura de saúde, nós também tiramos um consenso que, se houver necessidade, no momento seguinte, todos os municípios vão contribuir para novos aumentos da estrutura de saúde, caso necessários. E aí todos vão honrar com seu compromisso financeiro também, para nós ampliarmos a estrutura de atendimento à Covid-19 aqui no município da sede da região de saúde, que é Votuporanga. O prefeito falou ainda sobre o decreto publicado na segunda-feira, que suspende algumas atividades no município e coloca em funcionamento apenas serviços essenciais. Então, durante a coletiva, ele reforçou sobre este decreto. Vamos acompanhar o que ele disse. O decreto 12.385 que editamos, ele é absolutamente baseado numa reunião técnica com profissionais médicos, enfermeiros, de nosso pessoal aqui de Votuporanga, Márcia Reina, que definiu nessa reunião, também por consenso entre todos os presentes, tanto do Comitê de Crise, quanto do Conselho de Assuntos Relevantes, que são membros da Santa Casa, do Hospital Unimed, da APM, da Coordenação de Urgência e Emergência do município, da DRS, que é a nossa regional de Rio Preto, estavam todos presentes. Chegamos todos ao consenso da necessidade de darmos um passo atrás, porque Votuporanga e região se situam, na verdade, na fase 1, na fase vermelha, na fase de risco da pandemia, em decorrência de que nos últimos dias, isso é importante destacar, nos últimos dias, na última semana, ocorreu um aumento significativo do número de casos internados ou em UTI ou em ala, no caso enfermaria, e bem como um aumento significativo dos casos suspeitos, dos casos em acompanhamento nas residências. Isso fez com que nós editássemos o decreto 12.385 e nós gostaríamos de dizer a todos os nossos munícipes na região: essas ações são duras, são graves, mas elas são fundamentais para a proteção da vida da nossa população. E dizer que nós esperamos contar com o apoio de todos aqueles que, compreendendo a gravidade do momento, compreendam que temos que somar forças para proteger vidas. Participou da coletiva também a secretária municipal de saúde, Márcia Reina, como a gente viu, e ela, na reunião com os prefeitos, mostrou a atual situação de Votuporanga, que a gente reforça, está na fase vermelha, fase 1, de acordo com o Plano São Paulo. Na coletiva de imprensa, a secretária reforçou as ações, as medidas de prevenção que todos nós devemos tomar. Os cuidados básicos, neste momento, só vamos sair de casa se necessário. Caso haja necessidade, nós temos que utilizar máscaras e manter o distanciamento entre as pessoas, que é o indicado no mínimo de 2 metros de distância, para podermos assegurar que a transmissão entre as pessoas seja reduzida. A outra importância muito grande é com relação às compras. Quando a gente vai ao supermercado, quando a gente vai às farmácias, ou os outros locais que são essenciais e permanecem com os serviços, nós temos que ter o cuidado que, ao trazer o produto, a gente tenha a higienização. Limpar os produtos antes de guardar, retirar principalmente os sapatos para adentrar nas suas residências. Então, esses cuidados de higienização com a própria pessoa e com os produtos, eles são necessários. Chama atenção também, muito essencial, deve permanecer, mas também temos que ter os cuidados com o produto que a gente recebe na residência. As compras que são feitas e são entregues, elas também têm que ter o mesmo processo de cuidado, que é a higienização dos produtos antes de colocar na mesa, direto para a mesa, ou direto consumo sem a higienização desse alimento ou desse produto que está sendo recebido.
E a reunião tem repercutido entre os prefeitos da nossa região, prefeitos que participaram dessa reunião, inclusive o de Valentim Gentil, Adilson Segura, publicou sobre essa reunião, explicando a população que foi discutido e disse ainda, abre aspas, se não nos unirmos e não nos conscientizarmos urgentemente, certamente a estrutura de saúde regional vai entrar em colapso. A mensagem aí que serve para todos nós, Devemos sim urgentemente tomar todas as medidas de prevenção, reforçando Santa Casa aí com 90% dos leitos ocupados. E é importante lembrar que de UTI, são 10, inclusive o prefeito João Dado falou na coletiva. E em ala são 15 leitos. Como a gente viu na reunião, os prefeitos então assinaram o ofício solicitando mais leitos de UTI e enfermaria na Santa Casa. Falando em Santa Casa, nesta sexta-feira, a Rádio TV Unifev realiza uma segunda live do projeto, que tem como objetivo arrecadar doações para o hospital. Sobre isso, nós vamos falar agora com o Antônio Corte, que tem mais informações. Antônio, boa tarde para você. Oi, Stephanie, boa tarde para você e para todos que nos assistem. É isso mesmo, nesta sexta-feira, dia 5 de junho, tem mais uma transmissão do projeto Rádio e TV Unifev nas lives. E dessa vez com direito a muito rock and roll com a banda Velho Deu Ar. Transmissão essa que tem como um dos objetivos arrecadar doações para a Santa Casa de Votuporanga. E não só isso, claro, divertir e entreter você que está aí do outro lado da telinha. Além de acompanhar esse projeto pela TV Unifev, você também pode acompanhar pelas nossas redes sociais. Basta acessar o nosso Facebook ou youtube.com.br/TV Unifev 2. Convite feito, não dá para perder, Stephanie? Convite que eu faço para você, Stephanie, no estúdio e para quem nos assiste aí de casa. É TV e Rádio Unifev nas lives. Stephanie? Obrigada, Antônio. E só lembrando que a live tem início às 7 da noite, então acompanhe e, se puder, doe. Além da live solidária, o projeto da Rádio e TV Unifev, há outra forma de você contribuir com o hospital e ainda concorrer prêmios, que é por meio da campanha Saúde que dá prêmio. Sobre isso, o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Lievana, gravou um vídeo e nós vamos acompanhar agora o que ele disse. Oi, pessoal, nós estamos aqui hoje para pedir mais uma doação para a nossa Santa Casa de Votuporanga, na campanha Saúde que dá prêmios. Essa campanha que é em parceria com a SAEV e também com a TV Unifev. Então, você pode fazer essa doação para a nossa Santa Casa fazendo débito na sua conta de água, de 5, 10 ou 20 reais. O valor não importa e tudo que você doar vem do coração para a nossa Santa Casa. Por isso eu peço mais uma vez para a população de Votuporanga, para a comunidade de Votuporanga, nos ajudar nessa campanha Saúde que dá prêmios, que é muito importante para o nosso hospital, principalmente nesse momento em que a gente vive essa pandemia com essa Covid. Então, muito obrigado mais uma vez, comunidade de Votuporanga, por todas as doações que vocês têm feito por nós. Mas essa campanha do Saúde que dá prêmios é muito importante para que a gente consiga dar um bom atendimento, principalmente para os pacientes do SUS, com um atendimento humanizado, um atendimento realmente com respeito à população. No mais, muito obrigado por tudo que vocês têm feito pela nossa Santa Casa. Então a gente reforça, Se você puder doar, é só entrar em contato com o 0800 770 1950 na SAEV Ambiental, informar o endereço aí da sua casa e contribuir com o hospital a partir de R$ 5,00 por mês. Você escolhe o valor que quer doar. Agora nós vamos para o intervalo e a seguir vamos falar sobre as missas na Diocese de Votuporanga, que voltarão a ser realizadas sem a presença de público, mas podem ser realizadas pela internet. E ainda, estamos em junho, mês das tradicionais festas juninas, e os produtos já estão nas prateleiras, mas neste ano as comemorações devem ser diferentes. Continue com a gente que o TV Jornal volta já.
Estamos de volta e agora o professor Ricardo Martins gravou um vídeo para a gente para esclarecer dúvidas, dos nossos telespectadores. A de hoje é, por exemplo, se eu pegar coronavírus uma vez, posso pegar pela segunda vez? Sobre isso, o professor Ricardo Martins esclarece. Olá, amigos da TV Unifev. Duas dúvidas são muito comuns nesse período da pandemia e nós vamos aproveitar esse espaço para conversarmos sobre elas. A primeira é, se eu sou contaminado pela gripe influenza, pelo vírus da influenza, eu posso ficar imunizado e não ter o contágio do Covid-19? Infelizmente não. Nós precisamos ter anticorpos específicos para não sermos contaminados pelo Covid-19. A gripe influenza é um vírus específico e nós inclusive temos vacina para sermos imunizados desse vírus, que é um vírus comum, que causa febre, coriza, tosse, dentro de um padrão de 5 a 7 dias, e isso é o que nós conhecemos do dia a dia. Então, sermos contaminados pelo vírus influenza não nos dá imunidade para o Covid-19. A segunda dúvida é, e se eu for contaminado pelo Covid-19, eu estou livre de uma nova contaminação pelo próprio vírus Covid-19? A Organização Mundial de Saúde, até o momento, apresenta algumas direções. Pesquisas vindas da China, da Coreia do Sul, da Itália, têm demonstrado que as pessoas contaminadas pelo coronavírus não apresentam nova contaminação, mas algumas têm apresentado sintomatologias parecidas. Existe uma grande dúvida, não só na Organização Mundial de Saúde, mas também nos órgãos de saúde do mundo. Por que algumas pessoas estão apresentando nova contaminação? Será que é o vírus que apresentou uma mutação? Ou será que alguns traços do coronavírus naquela pessoa contaminada e que passou pelo tratamento correto, passou pelo isolamento e aqueles traços estão novamente aparecendo? São dúvidas ainda. O que nós sabemos, na grande maioria, é que aquele que foi contaminado pelo coronavírus não será novamente contaminado ou vai apresentar baixíssimo risco de contaminação. Nós temos que aguardar as próximas pesquisas e essas dúvidas vão sendo tiradas ao longo do período. Espero ter colaborado. Um grande abraço e até a próxima. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a nossa produção. O telefone é o 3405-9978, tem o nosso WhatsApp, 996249295. A gente muda um pouco de assunto agora e vamos falar sobre as missas, as missas da Diocese de Votuporanga. O bispo diocesano Dom Moacir deve divulgar hoje um decreto de orientação aí para os padres para que as missas com a presença de público sejam suspensas. Sobre isso nós vamos falar agora com Danilo Arroio Martins, que conversou com o bispo e traz mais informações para a gente sobre esse decreto. Danilo, boa tarde. Olá para todos. As missas que estavam sendo realizadas com a presença de fiéis, porém com uma capacidade reduzida de apenas 30%, para evitar a disseminação do coronavírus, foi suspensa. Um decreto vai ser publicado pela Diocese aqui de Votuporanga, justamente suspendendo essas celebrações com a presença de público. Eu estive agora há pouco conversando com o bispo aqui de Votuporanga, o Dom Moacir Aparecido de Freitas, e ele falou para a gente o que levou a Diocese a suspender as missas com a presença dos fiéis. Vamos ver então o que ele nos disse. Bom, a necessidade frente a essa pandemia que nós estamos vivenciando e procurando controlá-la. No dia 20 de março, já faz mais de 60 dias, que a Diocese procurou entrar dentro dessa colaboração
tendo em risco o processo de contaminação dos fiéis mediante aglomeração. Claro que naquela ocasião era um início, nós estávamos também procurando aprender a melhor forma de se defender desse vírus. Então, depois da primeira quarentena, que nós ficamos recuados, a segunda e na terceira quarentena, aí partimos para uma experiência responsável, procurando fazer o isolamento, o uso de máscaras e também o uso de álcool 70 para a higienização e outros itens mais. Mas nós tivemos uma nova situação na nossa região, na nossa diocese, e agora tivemos a necessidade de colaborar, procurando fazer esse novo recuo. Embora nós tivemos uma experiência de fazer o uso, né, de missa presencial com segurança. Mas como a situação é grave, nós procuramos agora dar um passo atrás, procurando realizar as celebrações eucarísticas através das mídias sociais. Nós aprendemos, esses mais de 60 dias, nós aprendemos a fazer uso das mídias sociais. E agora nós vamos voltar a fazer o uso das mídias sociais de uma maneira que as famílias possam também alimentar a sua fé dentro do possível. Estamos no mês típico das festas juninas e neste ano, por conta da pandemia, não haverá comemorações porque não pode haver aglomeração. Os produtos já estão nas prateleiras e as vendas devem ser bem menores em relação ao ano passado. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Desta vez, a quadrilha e a queima de fogos vão ter que ficar para o ano que vem. A não realização das festas juninas por causa do distanciamento social provocado pela Covid-19 impactou diretamente no setor supermercadista e alimentício, principalmente nas fábricas de doces, amendoim e pipoca. De acordo com a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, no ano passado, a média de crescimento das vendas de produtos juninos, como esta paçoca, por exemplo, foi de cerca de 3,7%. Para esse ano, esse número não deve ultrapassar os 0,6%. Esse novo cenário deve mudar os hábitos das pessoas, que agora não podem mais se reunir para festejar os santos da época. Nessa rede de supermercado, a expectativa também é de baixa nas vendas desses produtos. Mudou-se os hábitos, né? Então as famílias estão se adaptando a esse momento delicado que a gente está vivendo. Então a gente tem uma expectativa que o cliente vai fazer em casa, né? Junto com a família, né? Talvez um final de semana, mas na própria casa, na residência, não em coletividade como foi feito nos anos anteriores, né? As empresas, os fornecedores, esse ano eles tiraram um pouco o pé, eles estão mais tímidos, né? Então nós temos umas exposições mais de acordo com a nossa realidade, né, desse ano, né? Então exposições um pouco menores, não estamos tendo degustações nas lojas, né, como todos os anos nós temos. Então isso vai impactar um pouco nas nossas vendas, né? Então por isso acreditamos que vamos crescer em torno somente de 1,5%. Esse gerente de outra rede também confirma essa tendência. A gente já percebe já uma grande queda nas vendas dos produtos típicos, né? Até porque como não tem as festas, não pode ter aglomerações de pessoas, né? Então não vai ter essas comemorações. Então, mas é o dia a dia, alguma coisa que as pessoas fazem em casa mesmo, né? Então a gente já começa a sentir pipoca, canjica, essas coisas já tiveram uma grande queda nas vendas já. Vamos agora às temperaturas, né? Saber como fica o tempo hoje aqui na nossa região, em Valentim Gentil hoje. Os termômetros variam entre 16 e 26 graus. Vamos agora para Inhandeara. Por lá, as temperaturas variam entre 15 e 26 graus. Em Votuporanga, nesta quarta-feira, a mínima prevista é de 15 e a máxima de 28 graus. Por hoje é só, o TVU Jornal já chegou ao fim. Amanhã a gente se encontra novamente ao 12:30 aqui no TVU Jornal, primeira edição. Para você uma excelente tarde e até amanhã.